Olá, torcida santista espalhada por todo o Brasil, pelo mundo inteiro. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Diário do Peixe no YouTube. Nós vamos dar sequência à nossa série que aponta os 5 maiores jogadores do Santos em cada posição. Claro que isso, na nossa opinião, uma lista elaborada pela equipe do Diário do Peixe, né? Nós vamos dar sequência à lista de zagueiros, né? Lembrando que a gente dividiu os zagueiros em 2 posições, a posição de zagueiro central e a de quarto zagueiro. No nosso último vídeo nós mostramos os 5 maiores zagueiros centrais da história do Santos e hoje vamos mostrar para vocês aqueles que, na opinião do Diário, foram os 5 maiores quartos zagueiros que o Santos já teve. Para quem não está acostumado, muito familiarizado com essa nomenclatura, é uma nomenclatura antiga, eu sei, essa coisa de zagueiro central, quarto zagueiro. O zagueiro central, né, da dupla de zaga, o zagueiro central é aquele que joga mais pelo lado direito da zaga, e o quarto zagueiro é aquele que joga mais pelo lado esquerdo, né? Mais ou menos isso. Ainda se usa essa nomenclatura, embora ela seja bem antiga, e pela tradição do Santos, o zagueiro central joga com a camisa 2 e o quarto zagueiro com a camisa 6. Embora essa coisa tenha se perdido um pouco desde que se passou a usar a numeração fixa, mas essa é a tradição do Santos. O zagueiro central com a 2 e o quarto zagueiro com a camisa 6. Bom, então, sendo assim, como nós já fizemos um vídeo com os 5 maiores zagueiros centrais que o Santos já teve, nós vamos mostrar agora, como sempre, em ordem crescente, ou seja, do quinto para o primeiro, os 5 maiores quartos zagueiros da história do Peixe. O Djalma Dias, que é o nosso quinto colocado, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos zagueiros mais técnicos que o Santos já teve. Ele veio para o Santos em 1969, quando já era um jogador já consagrado. Ele tinha tido uma grande fase no Palmeiras, depois foi defender o Atlético Mineiro, e chegou ao Santos em 69 para formar um trio de zagueiros, digamos assim, com outros 2 maravilhosos nomes do Santos na zaga, que eram o Ramos Delgado, que apareceu na nossa lista dos maiores zagueiros centrais, e o Joel Camargo, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Claro, não se jogava com 3 zagueiros na época, então havia uma espécie de um revezamento, principalmente entre o Joel e o Djalma Dias. O Djalma Dias é um zagueiro, como eu disse, extremamente técnico, muito elegante, pai do Djalminha, né, que depois fez muito sucesso no Flamengo, no Palmeiras, na Espanha, etc. É um jogador que, como jogador do Santos, jogou muito tempo na seleção brasileira, jogou bastante na seleção brasileira, né? Inclusive viveu a frustração de ter jogado todos os jogos das eliminatórias para a Copa de 70 e não ser convocado para a Copa de 70, foi uma grande frustração para ele, e ele não está um pouco mais alto na nossa lista porque ele jogou pouco tempo no Santos. Chegou em 69, foi embora em 71, apenas 2 anos, e uma conquista do título paulista de 69. Mas, apesar de ter jogado pouco tempo no Peixe, Djalma Dias, sem dúvida nenhuma, deixou uma marca importante na história do clube. Bom, eu acabei de falar do Joel Camargo enquanto falava do Djalma Dias, né? Afinal de contas eles jogaram juntos no Santos e na seleção brasileira. Então, agora vamos falar de Joel Camargo, nosso quarto colocado. Esse é um jogador de Santos, né? Ao contrário do Djalma Dias, que era carioca, o Joel Camargo de Santos, revelado na Portuguesa Santista, mas que chegou ao Santos muito jovem, com 16 anos, e fez uma carreira longa no Santos. Aí também diferente do Djalma Dias, que ficou pouco tempo. Joel Camargo ganhou muitos títulos do Santos, jogava também, ele era tão bom tecnicamente que ele jogava também de volante, meio campista, embora a posição dele ideal fosse quarto zagueiro, e ele fez uma história bonita no Santos e na seleção brasileira. Ele era um jogador que contava com uma grande admiração do João Saldanha, que foi treinador da seleção brasileira em 69. Tanto que o João Saldanha, naquela época, chegou a dizer que, para ele, Joel Camargo era o maior quarto zagueiro do mundo, né? Então você vê a bola que jogava o Joel Camargo. Joel Camargo, com o Saldanha, foi titular toda a campanha do Brasil nas eliminatórias de 69, para a Copa de 70, fazendo dupla com o Djalma Dias. Isso é muito curioso, né? Em todos os jogos das eliminatórias, a dupla de zaga da seleção brasileira foi a dupla do Santos, Djalma Dias e Joel Camargo. O Djalma Dias, com a saída do Saldanha, a chegada do Zagallo, o Djalma Dias foi excluído da Copa, não foi convocado. O Joel Camargo foi convocado, mas ele perdeu espaço com o Zagallo, acabou não jogando a Copa. Foi reserva do Brasil na Copa. Mesmo assim, ele
carregou para o resto da vida, ele já faleceu, carregou a honra de ter sido campeão do mundo no México em 70, mesmo sem jogar. Depois da Copa do México, as coisas não deram mais certo para ele. No Santos, ele se envolveu num acidente automobilístico que prejudicou muito a carreira dele, a vida dele. Acabou saindo do Santos ainda em 1970 e depois rodou, chegou aí para a França, rodou por várias regiões do Brasil e não conseguiu mais ter o mesmo sucesso que teve no Santos. Mas mesmo assim, o Joel Camargo, mesmo sem ter tido um fim de carreira digno do seu talento, sem dúvida nenhuma ele fez uma carreira linda no Santos e na seleção brasileira também, né? Tem sido campeão do mundo e evidentemente ele merece estar entre os maiores quartos zagueiros que o Santos já teve. Bom, nosso terceiro colocado é um personagem que certamente está muito mais na cabeça dos santistas como treinador do que como jogador. Até porque ele realmente teve algumas passagens muito marcantes pelo clube como treinador, especialmente em 78, quando ele foi campeão paulista com aquele time dos Meninos da Vila, a primeira geração dos Meninos da Vila, com Juari, João Paulo, Milton Batata, Pita, que foi um time lançado por ele, montado por ele, né? E depois também foi vice-campeão brasileiro em 83, entre outras passagens pelo Santos, mas o que talvez muita gente não saiba é que o Formiga foi um grande zagueiro, né? Ele era mineiro, veio muito jovem de Minas Gerais para o Santos, formou uma dupla espetacular com o Elvio, que apareceu na nossa lista dos maiores zagueiros centrais do Santos, foi bicampeão paulista 55, 56, que foram dois títulos que mudaram a história do Santos. Depois ele saiu do clube, foi para o Palmeiras, jogou lá 2 anos no Palmeiras e voltou para o Santos como reserva, já meio em fim de carreira, mas ainda jogou mais um tempo no Santos. Inclusive ele participou da campanha da Libertadores da América de 62, né, como reserva, jogou pouco naquele esquadrão que ganhou o primeiro título continental para o Peixe, mas o Formiga estava lá como um líder mesmo, sem estar em campo. Muitas vezes jogava pouco, mas participou de um outro momento histórico do Santos. Então, por tudo isso, pelo futebol que ele jogava, futebol muito firme, muito duro, porém leal, e pela grande liderança que ele sempre teve, o Formiga merece estar num lugar de destaque, que é a terceira colocação na nossa lista dos maiores quartos zagueiros que o Santos já teve. Nosso segundo colocado é o único dos nossos 5 eleitos que jogou no Santos neste século, né? Em tempos mais recentes. É verdade que o Alex não teve uma passagem muito longa pelo Santos, foram só 2 anos, de 2002 a 2004, mas foi muito marcante, né? O Alex, personagem importantíssimo numa das conquistas mais importantes da história do Santos, que foi o Campeonato Brasileiro de 2002, depois foi vice-campeão da Libertadores em 2003, né? Um jogador que chegou ao Santos muito jovem, vindo do Juventus, da capital, de São Paulo, e que estava ali meio escanteado nas divisões de base do Santos, quando o Emerson Leão, o técnico de 2002, viu num treino, gostou dele, aquele zagueiro, um zagueiro muito alto, muito forte, cabeceava bem, chutava muito forte, pegava muito forte na bola. O Leão viu num treino, aqueles treinos meio despretensiosos, de reservas contra a base, o Leão gostou e pegou para o time profissional. Ele não começou aquela campanha de 2002 como titular, foi promovido a titular durante a campanha e não saiu mais, né? Formou com André Luiz uma bela dupla de zagueiros, que todo mundo chamava de Torres Gêmeas, né? E fez depois uma carreira internacional brilhante, jogou na seleção brasileira, jogou na Inglaterra, jogou na Itália, enfim, um jogador de grande destaque internacional. Não chegou a jogar a Copa do Mundo pelo Brasil, mas esteve perto disso. E o Alex, além dessa conquista maravilhosa de 2002, do vice-campeonato da Libertadores de 2003, ele está na história do Santos por um outro detalhe. O Alex era, como eu falei, ele era um grande cabeceador e um excelente cobrador de faltas, né? Tinha um canhão no pé direito. Então ele fez, graças a isso, ele fez 20 gols pelo Santos e até hoje ele é o zagueiro com o maior número de gols na história do clube, né? Nenhum outro zagueiro fez tantos gols quanto o Alex. Então, por todos esses motivos, evidentemente, não poderia faltar o Alex na nossa lista numa posição muito nobre, que é a segunda colocação entre os maiores zagueiros, os maiores quartos zagueiros que o Santos já teve. Quem viu o nosso vídeo com os 5 maiores zagueiros centrais da história do Santos, aliás,
que ela está aqui no canal do YouTube. Quem não viu, convido a ver. Mas quem viu certamente se lembra que nós colocamos na primeira colocação um mito da história do clube e da seleção brasileira, que é o Mauro Ramos de Oliveira. E agora, como o maior quarto zagueiro da história do Santos, a gente coloca o grande parceiro do Mauro Ramos no Santos, que foi Raul Donazar Calvé, um gaúcho que veio do Grêmio em 1960, jogador muito técnico, forte fisicamente também, mas também técnico, misturava técnica com força e fez uma dupla absolutamente perfeita com o Mauro Ramos. O Mauro Ramos era mais clássico, o Calvé era um pouco mais duro, mas os dois combinaram perfeitamente e estão no imaginário do Santos, porque foi com eles na zaga que o Santos ganhou seus maiores títulos. 2 Libertadores, 2 campeonatos mundiais, tendo Mauro e Calvé ali atrás segurando tudo, né? O Calvé, infelizmente, ele teve uma carreira curta no Santos, porque em 1964, aos 30 anos, o Calvé teve um infortúnio de sofrer uma ruptura de tendão de Aquiles, uma lesão gravíssima, que na época era uma coisa fatal, né? Não tinha recuperação para uma ruptura de tendão de Aquiles. Então, o que aconteceu? Infelizmente, o Calvé abandonou a carreira aos 30 anos por causa daquela lesão. Depois foi homenageado pelo Santos e tal. Poderia ter jogado mais, se não fosse por essa infelicidade, poderia ter jogado mais, ter tido mais jogos, ganho mais títulos. Mas o que ele já fez foi absolutamente suficiente para estar na história do Santos como um dos grandes personagens que o Santos já teve, e sem dúvida, na nossa opinião, eu imagino que na opinião de muitos de vocês, de muitos santistas, mesmo os mais jovens, né, que obviamente só conhecem Calvé dos livros, não há muita dúvida de que Calvé, o grande parceiro de Mauro Ramos de Oliveira, foi o maior quarto zagueiro da história do Santos Futebol Clube. Bom, minha gente, então é isso aí. Apresentamos assim a lista com os 5 maiores quartos zagueiros da história do Santos. Como sempre, o nosso espaço de comentários está aberto para vocês fazerem críticas, cornetagens, sugestões, apontar algum esquecimento, mudar a ordem da lista, enfim, fiquem à vontade, né? E como eu sempre digo, já que vocês estão por aqui mesmo, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, né? Tem aqui um íconezinho com o logo do Diário do Peixe, é só clicar lá e se inscrever, e assim vocês não perdem nenhum dos vídeos que a gente vai lançando no nosso canal no YouTube. Então, como vocês devem imaginar, nosso próximo vídeo vai ser com os 5 maiores laterais esquerdos da história do Santos, para completar a defesa, né? Então, a gente está preparando aqui a nossa lista, e em breve vamos colocar no ar, e quem se inscrever no canal vai ser avisado para não perder mais essa, tá certo? Era isso que eu tinha para dizer para vocês por hoje. Um abração para todos vocês, como sempre foi um prazer, e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!